This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney+ and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio e não tem recado. Hoje é um caso curto e então bora lá pro caso de hoje. O professor Claudemir Nogueira, de 45 anos, saiu de casa normalmente na manhã do dia 23 de outubro de 2009. Da rua, enquanto ele estava indo para o trabalho, o Mika, como ele era chamado pelos alunos, e como a gente vai chamar ele aqui pelo resto do episódio, ligou várias vezes para sua mulher, a fisioterapeuta Mônica El Khoury, de 37 anos, mas não foi atendido. O Mika também mandou mensagens de texto para o celular da Mônica e, sem retorno, não saiu da rotina de aulas que ele dava nos colégios Passionista Santa Luzia, em Pinheiros, onde ele aplicou prova aos alunos, e Rui Bloem, na Zona Sul, um dos melhores colégios públicos de São Paulo. Foi a mãe da Mônica que, por volta da hora do almoço daquela sexta, ligou em pânico para ele. Ela havia encontrado a Mônica morta na casa onde o casal vivia no Planalto Paulista, zona sul da cidade. O corpo da fisioterapeuta, que antes era professora de educação física e foi seguir uma nova profissão após o irmão sofrer um acidente e precisar de tratamento especializado, estava ao lado de um aparelho de musculação. O Mika ficou surpreso e desesperado com a tragédia da morte da esposa. E os policiais civis do 16º DP da Vila Clementino concluíram o caso como sendo uma, entre aspas, morte suspeita. Eles também cogitaram a hipótese de suicídio, o que causou indignação dos parentes. Um mês depois da morte da Mônica, a investigação seguiu para a equipe CESUL do DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, onde a família da Mônica teve a oportunidade de contribuir para elucidar o caso, né? Ao cumprir a regra básica de qualquer apuração, traçar o perfil detalhado da vítima para saber quem teria interesse na sua morte e possíveis motivações, tudo começou a se encaixar e fazer sentido. O pai da Mônica, o que era aposentado, o senhor El Khoury, ele relatou que percebeu que algo estava errado com o Mika no dia do velório da filha. Abre aspas. Perguntei a ele, você já ligou no SESI? Eu me referia a algum tipo de apoio psicológico que as empresas dão. E ele disse, sim, já estou vendo o negócio da pensão. Fecha aspas. Isso porque a Mônica trabalhava no SESI, né, como fisioterapeuta. Então, o pai dela se referia, né, a procurar um acompanhamento psicológico, né, para uma pessoa, né, acabou de perder a esposa. Só que o Mika entendeu o que ele já estava fazendo, que era indo atrás da pensão da esposa dele. A família, então, começou a recordar e lembrar que o marido da Mônica queria que o enterro fosse feito no dia que o corpo tinha sido encontrado. Isso tudo quando a polícia começou a investigar, né? Ele não deixava as luzes serem acesas enquanto o corpo ainda estava na casa. E disse para ninguém falar com a imprensa se eles fossem procurados. Os bombeiros que chegaram primeiro à casa, né, quando foram chamados pela mãe da Mônica, disseram que a morte tinha sido por causas naturais, mas a família achou muito estranho porque não tinham conhecimento sobre nenhum problema de saúde dela. Era uma mulher nova, de 37 anos, com uma vida ativa, não tinha problema de saúde, então eles pediram outra avaliação porque acharam estranho. Realmente não faz sentido ela
somente ter morrido. E aí, no serviço de verificação de óbito, eles perceberam uma marca no pescoço da Mônica. O pai dela passou a ir todos os dias na DHPP, que é o Departamento da Polícia que investiga homicídios, por quase um ano, pressionando a polícia, querendo saber de novidades. É muito triste quando a família tem que fazer esse tipo de coisa, né? A família ter que ir atrás para tentar, né, resolver o caso de assassinato do seu ente querido. E aí o delegado César Camargo, que participou da apuração, ele já tinha certeza que se tratava de um homicídio e não tinha outro suspeito além do Mika, mas ele não queria se precipitar e perder a chance de levantar mais provas, porque é aquilo, depois que você acusa a pessoa, ela tem que ir a julgamento e você precisa ter provas concretas, né, para que ela seja condenada por esse assassinato. Então ele queria ter certeza de que quando eles fossem atrás do Mika, eles teriam, né, ele não teria chance de escapar. E aí o DHPP descobriu que o Mika, pouco tempo após a morte da mulher, se dedicou para obter a pensão, né, que ele tinha comentado com o sogro. Era uma pensão no valor de R$ 2.500 do SESI, né, que era onde ela trabalhava. E como estratégia, os policiais marcaram uma conversa com ele em sua casa, para, né, esclarecer essas questões. No dia do encontro, 20 de abril de 2010, eles foram surpreendidos com a notícia de que o Mika tinha sofrido uma tentativa de roubo e teria sido esfaqueado 3 vezes na barriga. Os policiais investigaram esse roubo e descobriram que ele mentiu. Os ferimentos foram causados por ele mesmo, né, para não receber a polícia em sua casa. Então, para quem tinha dúvidas, até aí já ficou muito claro, né, muito explícito que ele realmente estava envolvido aí na morte da Mônica. Porque que motivos ele teria para tentar se esfaquear para fugir da polícia. Chamado para depor sobre a morte da Mônica em 14 de dezembro, o Mika surpreendeu os policiais e parentes dela ao confessar que matou ela enforcada. Então, ele não demorou. Quando ele foi chamado, ele tentou fugir uma vez, não conseguiu fugir outra vez, né? E admitiu, confessou o crime. E aí, para tentar se justificar, ele disse à polícia que a Mônica sofria de depressão e que essa tristeza tinha como causas possíveis dificuldades financeiras e, abre aspas, uma tendência dela em assimilar o sofrimento dos pacientes que atendia, fecha aspas. Ele também disse que resolveu confessar o crime porque pensava em Mônica todos os dias e ainda a amava. Coisa que a gente sabe que não é verdade, senão não teria assassinado a própria esposa, né? Então, minutos antes do crime, ele fez uma massagem relaxante na Mônica e ao perceber que ela tinha adormecido de bruços, ele usou uma corda de varal para enforcá-la. O Mika disse ter pego o corpo da Mônica e para simular um suicídio, levou até o aparelho multifuncional de musculação que eles tinham. E aí, para simular não saber de nada, a caminho do trabalho, ele fez várias ligações para Mônica, né? E também mandou mensagem de texto para o telefone celular dela. E depois de detalhar a morte dela, ele foi embora pela porta da frente da polícia, livre como ele entrou. É isso, né? A lei não prevê a prisão em situações como a que ele admitiu ter cometido. O Mika tem endereço fixo, bons antecedentes, trabalhava e não oferecia mais riscos à investigação, mas eu acho que é importante pontuar que, acima de tudo, era um homem branco, né? Que tem todas as chances do mundo para fazer o que quiser sem sofrer as consequências, que a gente já viu isso muitas vezes. Então, dia 17 de dezembro, na reprodução simulada do assassinato, ele chegou a chorar quando repetiu como pegou a corda do varal e a enforcou. Esse caso aqui é realmente pra gente escancarar, né, privilégios, porque se fosse um homem negro, uma mulher negra, né, qualquer pessoa que não fosse um homem cisgênero branco, não teria saído livre da polícia, apesar de, tá na lei, não importa, né, gente, assim, a gente sabe como funciona. O pai da Mônica foi quem se atentou, né, ao Mika após a confissão. Ele se ligou que ele ainda recebia essa pensão, né, do trabalho dela. Ele tinha a certeza de que a motivação do crime foi financeira, porque 3 meses antes,
o Mika tinha sacado todo o dinheiro da conta dela. No processo, eles também descobriram que ele também abriu uma previdência privada. E aí, dias depois da confissão, em dezembro de 2010, começou outra luta. O pai da Mônica ia a vários postos do INSS, na Vila Mariana, na Vila Leopoldina, para contar o caso da pensão. As pessoas ficavam sensibilizadas, mas na hora de fazer algo diziam que não podiam ajudar. Na Vila Mariana, o gerente ficou muito bravo quando soube que um funcionário dele aceitou analisar o caso. E aí o pedido foi encaminhado para o Rio. Na justiça, o Mika ainda não tinha sido julgado. Ele confessou, mas estava vivendo com a família, ganhando salário, ganhando pensão. Ele não ficou um dia preso e estava no caminho para conseguir aposentadoria por incapacidade na Secretaria da Educação. Em 2013, depois desse caso ter mais mídia, né, o INSS mudou os procedimentos e a partir daí, se tiver indícios de que a pessoa que recebe a pensão por morte foi a autora do crime, esse benefício pode ser suspenso. E é uma coisa que, assim, já deveria existir desde o início, mas, né, acabou tendo que acontecer um caso desses para ter mudanças. Somente 3 anos depois de confessar aos peritos do governo paulista que tinha matado a mulher, o professor Claudemir Nogueira foi demitido pelo Estado. O salário dele mensal estava em R$ 2.800. Ele foi afastado da sala de aula após o crime, mas ainda atuava em funções burocráticas da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. E aí, no dia 21 de agosto de 2014, ele finalmente foi condenado em julgamento a 20 anos de prisão. E a investigação apontou também que ele tinha sacado praticamente todo o dinheiro que o casal tinha em conta bancária. E ele foi preso imediatamente, né, a mando do juiz Fernando Oliveira Camargo, que determinou a prisão imediata dele. Então, 2014, gente, ele assassinou a Mônica em 2009. Continuou vivendo a vida dele, ganhando a pensão no nome dela por muitos anos, até essa situação se resolver. E só depois ele foi condenado e está cumprindo pena, né? Mas é isso, é só mais um caso de feminicídio que mostra aí como os privilégios agem na sociedade, né? No dia a dia. Então, é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no milcrimes@gmail.com. Pra apoiar a gente, você entra no site milcrimes.com.br e na semana que vem estamos de volta com um episódio grande pra vocês. É isso. Beijinhos. Tchau, tchau.